Fala, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Bom final de tarde, boa noite já para todo mundo. Esse que é o nosso primeiro momento aqui nessa prova do Enem 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso R7 Ensina, em parceria com a Estácio, para conversar um pouquinho sobre essa prova do Enem que rolou hoje. Essa prova maravilhosa que todos vocês fizeram, ou que muitas pessoas fizeram, pelo menos, para a gente poder conversar e entender um pouco o que rolou nela, sobre redação, sobre toda a parte de códigos, linguagens e também a parte de ciências humanas. Então aqui, eu sou o professor Nozen e estou aqui para conversar com vocês e não estou sozinho. Não, estou com toda a equipe da R7 Ensina, vários professores passando por aqui hoje, para a gente poder falar sobre essa prova, comentar algumas questões, comentar um pouquinho sobre essa redação, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que se espera dessa redação modelo Enem nesse momento, com o tema que caiu esse ano. Vou falar de tudo isso nesse momento aqui. Então eu peço que você que está chegando agora, já mande essa live para a galera, para os seus amigos, manda todo mundo vir aqui para a gente poder conversar e trocar essa ideia com muito carinho e muito cuidado, para acalmar o coração de quem fez a prova e para aqueles que ainda vão fazer essa prova também, já conhecerem um pouquinho a dinâmica da prova do Enem. Maravilha? Tranquilo? Mas, como eu disse para vocês, eu não estou sozinho. E vou conversar aqui com vários especialistas, várias pessoas dentro da área de língua portuguesa, de geografia, de história, filosofia, sociologia, certo? Redação, literatura. Então a gente vai fazer um apanhado geral dessas questões do primeiro dia e entender um pouquinho o que rolou, o que não rolou nessa prova. E espero que vocês possam também aqui colaborar no chat. Manda aí no chat sua dúvida, se você fez a prova, se você não fez, o que você achou do tema de redação. Gostou? Não gostou? Achou meio diferente, meio estranho? Não esperava por isso? Esperava por algo parecido? É um tema importante para ser debatido ou não? Então, para começar, vamos começar exatamente falando dessa redação, que esse tema caiu esse ano e todo mundo ficou assim, mas professor, peraí, que tema é esse, né? O que você está falando? Que tema que foi esse de redação? Mas, para conversar de redação, eu não estou sozinho. Não, eu vou chamar meus amigos para cá, para a gente poder conversar com muita calma. Então, primeiro eu queria chamar meu querido amigo Rodrigo Bezerra, professor Rodrigo Bezerra, professor de língua portuguesa, seja bem-vindo. E também meu querido amigo Tony Gomes, professor de redação, também chega para cá, vamos conversar. E aí, Rodrigo, tudo bom? Como é que você está, Noslen? Boa noite para todo mundo, boa noite, galera. Né? Primeiro portal a entrar no ar agora para fazer comentário das provas agora às 18h30, já com a prova de redação. E ao lado aqui eu ao lado de mais dois monstros aqui, mestre Noslen, né? E professor Tony Gomes aí de Goiás. Prazer imenso, imenso. Tony, boa noite. Como é que você tá? Boa noite, galera. Assim, a gente fica apreensivo com essa questão do tema lá da redação. Confesso que a gente fica assim, olhando que hora que vai sair, que hora que vai sair, que hora que vai sair. Na hora que saiu, é um mix, né? Vamos falar assim de felicidade, de pegar e falar assim, será que nossos alunos conseguiram fazer? Será que ficou acessível a todos? É sobre isso que nós vamos falar. Obrigado por estar aí com vocês, dois monstros aí da língua portuguesa. Maravilha, Tony, maravilha, Rodrigo. Bom, então vamos lá, vamos falar desse tema de uma vez por todas, aí que todo mundo fala, mas que tema é esse, né? Para quem fez a prova já sabe qual é o tema, mas, de modo geral, talvez a galera que não fez a prova, está chegando aqui para conhecer um pouquinho dessa dinâmica da prova do Enem, não sabe qual é o tema. Ô, Rodrigão, conta para nós, lê a frase temática para nós e todinha para poder... Noslen, eu queria fazer o seguinte, uma brincadeira com nós três aqui. Você vai fazer assim ou assim? O que é que vocês acharam do tema? Vamos lá? 1, 2, 3 e... olha aí, o tema foi maravilhoso. O tema lindo, né, cara? Poxa vida, o estigma... Acho que é muito legal. Né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que vocês acharam desse tema? Eu achei um tema fantástico. Achei um tema de uma atualidade ímpar. No momento em que você está trabalhando a questão de uma pandemia, né? Você vem trabalhando a questão de uma pandemia, em que as pessoas se isolaram nas suas casas, em que houve claramente o aumento de sintomas de ansiedade, de depressão, né? Transtornos de bipolaridade. Num momento desse, você falar sobre uma situação que você está vivendo, olha só, o INEP, parabéns, o tema tranquilo, né? Parabéns, não trouxe assim nenhum tema mirabolante, mas um tema daquilo que se está vivendo. Na minha concepção, não sei se o professor Tony Gomes, a banca a gente tem que elogiar, né? Porque a gente reclama quando eles fazem, né? Quando colocam aquelas temáticas mal assombradas, mas um tema desse, professor Tony Gomes, o que é que o senhor achou aí? Eu para mim, achei fantástico, vibrei com o tema, fiquei muito feliz quando eu vi a temática, né, corri para gravar alguma coisa já, porque eu me senti extremamente empolgado, como há muito eu não sentia. Não, parece final de Copa do Mundo, né?
A gente ficou assim, tão assim, como é que vai ser, trabalhando tanto tempo, né, vários temas, achei interessantíssimo. Então, assim, o INEP manteve aquele padrão de, desde 2012, trabalhar sobre leis. Essa lei, ela foi promulgada pelo atual presidente, desde 2019, falando sobre transtornos mentais e também sobre pessoas viciadas em álcool e drogas. Então, tem um tratamento especial a isso. E aí, nessa questão toda, a gente ficou assim, maior receio, nossos professores, quem não estava lá na prova, seria o que o nosso aluno saberia sobre estigma. Não é uma palavra de um conhecimento tão assim, notório de todos, né? Perfeito. E aí a gente ficou, meu Deus, o que eles vão pensar de estigma? E para nossa alegria, estava lá na coletânea o que era estigma. Então, ele pensou em todas as possibilidades. Pode colocar o aluno também pudesse. A imagem da prova, professor. Pode colocar a imagem da prova aí para a gente aí, olha Exato. só. Tem os textos aqui, está um pouco troncho, que isso foi tirado às pressas, não é? Pedimos desculpas aí aos nossos internautas, quem está nos vendo aí, mas é que isso foi tirado realmente rapidamente no celular, para que a gente pudesse já chegar com o tema aqui. Então, olha aí o que você está falando, Tony. Né? Na verdade, o Tony falou uma coisa, Rodrigo, que é exatamente uma preocupação que surgiu no meu coração. Quando eu vi o tema, eu falei, que a galera vai pensar que é estigma, porque é vocabulário, a gente sabe disso, mas é um vocabulário que não é comum às pessoas, elas não estão usando no cotidiano. Mas o segundo texto, e aí pode até colocar aí o segundo texto para nós, o segundo texto ele traz exatamente a explicação, que olha, texto 2, a origem da palavra estigma. O 2 e o 3, né? Então, tá ali, o estigma está explicadinho no texto 2. E como a gente sempre diz, né, Tony? Isso é uma coisa que todo mundo que é professor de português de redação comenta. A sequência dos textos motivadores, ele meio que é uma sequência parecida com o que o aluno deveria fazer na prova, né? Então, o texto 1 traz um certo tipo de apresentação, aí vem o texto 2 com algumas informações a mais, o texto 3 traz ali alguns dados que também vão poder elucidar algumas coisas pensando na argumentação. Então, quer dizer, o padrãozinho da prova veio igual, e eu fiquei muito feliz mesmo que a parte da palavra estigma está explicadinha aí, e aí tira aquela... Interessante, né? Que o texto deixou claro. Estigma é uma marca, é um sinal, mas o texto deixou claro para o aluno que ele queria que ele fosse analisado no sentido negativo, pejorativo, né, de uma marca, de algo negativo, de uma cicatriz, de algo que puxasse para preconceito. Quer dizer, o aluno estava com faca queijo na mão, não é isso, Tony? Sim. E outro, assim, ele teve esse tato de sempre trazer um texto informativo, um opinativo e um terceiro ou quarto texto com dados, com gráfico, com outro. Então, há anos, ele nem sempre faz isso. E uma coisa que eu quero falar para o aluno que está aí do outro lado, aquele sofrimento, aquela dificuldade que você pensava, que, meu Deus, que o tema seria algo mirabolante. Falaram nesses últimos meses sobre questão de educação, formação de professores, alfabetização, que estava dando spoilers, dicas. Cara, não é assim. E o tema, eu sempre falo, é um tema que vai estar aqui, ó, a um palmo do seu nariz, é altamente possível. E esse tema contemplou isso de uma forma muito plena, foi muito bom. Aí, outro item, que vem com aquela questão de política, né? Será que dá para falar mal do governo ou outros? Nesse recorte, se puder voltar lá na frase tema, por favor, no recorte, você vai perceber que é o estigma, que ele está muito mais na parte social do que na parte política. Acho que é o último slide. Dá para falar sobre política. É o último slide lá para nós. Aí, exatamente isso. Dá para falar sobre essa parte política. Brasileira, perfeito. Isso, mas também na parte social. Acho que tem muito mais nessa parte social do que no colo do governo de uma forma geral. Exatamente. E esse recorte, Tony, é muito importante de lembrar que se está focado no que a sociedade faz em relação a isso, então você forçar uma barra para culpar, digamos assim, algo governamental, e aí, indiferente de qual seja o governo que esteja aí acontecendo, mas forçar uma barra, você vai forçar algo que não é adequado para a proposta temática da redação. E aí, a gente sabe que vai ter alguns problemas na construção da escrita disso, não é mesmo? Isso. Um fato interessante, que eu até fiquei refletindo, que, não sei se o professor Tony, o professor Nogem concordam comigo, o aluno podia pegar um viés de, inclusive, fazer uma crítica ao próprio tema, porque o tema fala em doença.
Hoje, né, se nós analisarmos toda a parte de psicologia e psiquiatria, né, o próprio preconceito e o próprio estigma relacionado à questão dos transtornos mentais tem a ver, inclusive, com a própria palavra. Não se usa mais a palavra doença, não se usa mais a palavra doente mental, mas se utiliza a palavra transtorno mental. Então, olha que coisa interessante. Né? Excelente isso. Excelente esse seu comentário. Pode pegar esse viés de, inclusive, criticar a própria temática, dizer, olha, o preconceito, o estigma começa pelo tema. Né? E eu vou um pouco mais a ideia de que algo que é passageiro, algo que é temporário, doença, pode me definir, o transtorno não. Olha que coisa interessante, né? Que ele podia pegar esse viés, não é isso aí, mestre? E eu preparei algo aqui para mostrar para vocês. Posso? Deve. Fique à vontade. Por favor. Deixa eu só pegar aqui. É? Porque eu fui lá na parte do Google. Deixa eu só pegar aqui. Vamos falando aí enquanto eu me... Você coloca. Você quer ver uma coisa que, inclusive, que eu não sabia. Essa eu não sabia, tá? Essa eu não sabia. Essa do transtorno eu já sabia. Quando eu vi, eu digo, doença mental, eu digo, tá longe. Mas eu não sabia. Vocês sabiam que o dia 12 de abril é o que se comemora o dia da psicofobia. Eu até anotei aqui. Psicofobia. Não é? É exatamente. Ou seja, para se evitar exatamente essa questão do medo que se tem em relação, né, às pessoas que apresentam transtornos. Aí eu fico pensando, conseguiu, Tony, já para preparar o seu material? Já está pronto? Estou pedindo ajuda aqui para o Diego aqui, ó. Beleza, então, enquanto você prepara aqui, eu já vou falando aqui que eu me empolguei demais com esse tema aqui. Né? Uma coisa interessante aqui, uma coisa que me veio à cabeça quando eu olhei a temática, logo em seguida, foi o seguinte, né? Poxa, o estigma, ele é, inclusive, reforçado, por exemplo, pelo cinema. Né? Quem é que não se lembra do filme Coringa? E o Coringa é um maluco, ele é retratado como um doente mental que põe a sociedade o quê? Em risco, que vai tocar fogo, que vai fazer, né, que vai fazer uma revolução, etc. E tal. Então, o estigma do transtornado mentalmente, ele começa, muitas vezes, pela própria retratação dele. Por exemplo, por filmes, né? Quando é colocado essa coisa do maluco que vai destruir todo mundo. Ou seja, o doente mental, ele é um cara que vai matar, que vai fazer, que vai violentar, que vai estuprar, que vai... Ou seja, olha só a argumentação que ele poderia adotar, não é isso? Exato. E esse que você levantou agora, exatamente, eu ia comentar sobre isso na sequência, porque esse aí é um repertório, né, que a pessoa podia trazer para essa prova. Podia utilizar exatamente o filme do Coringa como parte do repertório sociocultural produtivo, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa estratégia de argumentação, de trazer repertório próprio da pessoa. Tem tantas outras aí, tantos outros filmes, né? Que você pode pegar. Tem um outro muito bom, sabe qual? Né? Machado de Assis, O Alienista. O Alienista, em que era você é louco, vamos lá para o manicômio. Pensei no Machado também. Manicômio de Barbacena, que a cidade toda teve essa visão pejorativa. Exatamente. Né? Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente soube dessa questão do tema, eu fui ao Google. Coloquei lá, doença mental, ele já me corrigiu, colocou transtorno mental. E ao sair transtorno mental, todas as vezes que você pesquisar qualquer patologia ou doença no Google, há uns 3 ou 4 anos, vem com uma tela do lado direito, que ela é feita em parceria com o Hospital Albert Einstein, com uma orientação correta dessas patologias. Então, isso que você estava falando sobre essa questão pejorativa, achei interessantíssimo. E aí traz várias doenças, transtornos mentais, também chamados de distúrbio psíquico. E aí, eu fiz essa introdução para que a gente possa dar uma ilustração para esse aluno, justamente nessa fala sua aí, ó, com frases nominais. Perfeito. Doido, demente, esquizofrênico. Várias são as denominações dos rótulos pejorativos realizados pela sociedade a pessoas que comportam-se diferentemente ao que é cobrado pela sociedade. Se, por um lado, essa rotulação é subjetiva e pode ser considerada uma brincadeira, por outro, os estigmas e sofrimentos que as pessoas com transtornos mentais sofrem cotidianamente apenas prejudicam ainda mais a possibilidade de tratamento e de socialização destes. Logo, é pertinente discutir essa problemática que persiste pela cultura histórica e pela falta de informação sobre as doenças psíquicas. Lembrando que
essa parte de falta de informação também estava pela coletânea. Então, Exatamente. a coletânea já deu dicas do que você poderia usar. Eu achei interessantíssimo. Exatamente. Isso aí. E o aluno poderia desenvolver isso, Tony, numa relação de causa e efeito. Não é? Olha, lá, vai trabalhar, desce para trabalhar isso, que eu estou pensando aqui, imagino, eu fico pensando na hora da prova. Você foi magistral em já preparar uma introdução. Eu fico pensando... eu já tentei fazer o máximo que eu pude aqui com menos tempo possível. Na condição da prova. Não é? E aí ele poderia, inclusive, na relação causal, levar essa questão de que a desinformação, não é? A ausência do conhecimento efetivo sobre os limites do transtorno levam ao preconceito, levam à estigmatização. Não é nenhum contra, não é a estigmatização que leva à desinformação, é a desinformação. Não é? E uma outra coisa que eu acho interessantíssimo. Se eu fizesse essa prova hoje, eu falaria sobre mimimi. Mimimi? Fala-se muito sobre essa geração mimimi. Falar que doença mental, transtorno mental, depressão, ansiedade, o outro não é mimimi. Quantos dos nossos jovens nesse ano tiveram uma crise de ansiedade fortíssima? Falou com uma pessoa, com outra, isso é mimimi. Posta lá no... Não, e aí eu posso até fazer um linkzinho aqui, ó. Pensando nisso que o Tony falou, a própria situação da pandemia com a própria prova do Enem. Então, toda essa dificuldade que criou uma ansiedade maior do que o normal para as pessoas, e especialmente para o estudante que fez essa prova. Então, ou seja, o que eles viveram nesse ano também servia de experiência para enxergar nessa prova aí o que estava trazendo. Então, olha que interessante, né? A prova é quase uma metalinguagem isso, não é? Quase uma metalinguagem isso. Outra coisa. Fala, Rodrigo. Havia uns dados na prova, né, que se o aluno... Ele poderia... Deixando uma coisa clara, que a gente sempre recebe esse tipo de pergunta, não é, mestre? Professores aí, o Noslen e o Diego, que é, professor, se eu utilizar um dado que está ali na coletânea, eu vou zerar a minha prova? Claro que não. Não é isso que vai... Inclusive, você pode lançar a mão de um dado para fundamentar. Não tem problema algum. E agora o que não pode é ficar preso, né? Só o dado. Ele pode, inclusive... Como projeto de texto, o INEP na correção, eu já recebi algumas perguntas aqui, o INEP na correção, ele não veda que você, inclusive, faça uma reflexão baseada na coletânea. Não é? Sim. Não tem O que você não poderia e não pode fazê-lo é copiar literalmente a coletânea. Aí já é outra coisa. Ctrl+V. Aí Ctrl+V, não pode. Mas você pode fazer a reflexão. E eu estava vendo uns dados. Por exemplo, muito forte sobre isso. Muitos alunos que estão do outro lado ficam pensando assim, nossa, será que eu saí bem? Será que eu não saí? E aí vão desestabilizar, vamos lá para o transtorno mental, né, pela ansiedade. Eu vou me desestabilizar para o segundo dia de prova. Então, uma coisa que eu quero falar para tranquilizar. A expectativa da banca, ela só é feita daqui a uns 15, 20 dias. Então, não tem como você falar, e cuidado com isso, sobre será que aceitarão coisa A, B ou C. Então, não é hora mais de focar nisso, é hora de você focar nessa questão. O que nós estamos fazendo aqui é para te dar tranquilidade. Tanto que o uso da coletânea, o que fala pelo INEP desse ano, até, né, é que você precisa de pelo menos um repertório fora da coletânea. Exato. Pelo menos um. Então, se você usou a coletânea, tranquilo. Esse repertório precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. O resto é correr para o abraço, como se fala. Não achar que você zerou a prova por conta disso. Mas você falou um dado interessante, o aluno poderia, por exemplo, trazer alguns dados para fundamentar, né, para trazer a argumentação. Eu estava vendo aqui a OMS falando que hoje estima-se que 20% dos jovens no mundo inteiro tenham algum transtorno, né, girando ali entre ansiedade e depressão. Olha que dado interessante que ele poderia trazer, né, para o texto. Poderia ter usado um dado da própria coletânea ali e desenvolvido isso numa relação de causa e efeito. Mas eu queria, para a gente finalizar a nossa participação, a gente tem pouco tempo agora, mas é o seguinte, e soluções? Competência 5 né? Agora é o desafio, Noslen e Tony, que aí já tem gente, professor, e aí, qual seria a solução? Né? Aquela história, né? Todinha, tinha que cumprir os 5 elementos lá da proposta de intervenção. E aí? Tá na mão de vocês. Noslen, para o ímpar. Quem vai começar? Pode começar, eu arrebato depois. Uma coisa que eu sempre falo, e o INEP fala também,
tem órgãos mundiais, políticos e sociais, ou seja, internos. A OMS poderia agir com sinal de alerta, com campanhas, com outras questões mais. O governo federal, se você pensar, há poucos psicólogos e psiquiatras no SUS. Então, seria um fator dificultador que ele poderia colocar como causa e colocar como proposta de intervenção seria propiciar maior número de atendimentos de psicólogos e de psiquiatras. Isso também poderia ser feito em parceria com as universidades. Então, alunos, estudantes, concluintes do curso de psicologia ou de residência em psiquiatria, fazer esse tratamento para essas pessoas com laudo. A mídia poderia informar muito mais, tratar esse tema em novelas, em filmes como o próprio Coringa, Blockbuster aí fez. As escolas também ficar alerta e trabalhar essa questão da empatia. Então, esse tema daria para trabalhar muito com essa questão da empatia, eu me colocar no lugar do outro. Se você nunca sofreu depressão ou ansiedade, então calma, coloque-se no lugar dessa outra pessoa. ONGs, tem muitas ONGs que trabalham com isso, em especial tem a CVV, Centro de Valorização da Vida. E uma outra coisa que eu comentei muito em sala, principalmente, são as ações da Netflix. Então tem muitos seriados da Netflix que tem uma observação ao final ou ao começo dele com um site para que você entre e busque ajuda, no caso de tentativa de suicídio, de depressão ou qualquer outra coisa também. E o cidadão, por si, também é um agente interventor. Então, ele pode observar, ele pode cobrar atitudes. Então, aí tem uma vastidão de ações que poderiam ser feitas. Eu pensei na questão da desinformação. Oi, Nojinei, pode falar. Eu ficaria ainda mais focado na ideia da OMS mesmo, sabe? Porque a gente precisa pensar que como o foco da redação está falando da sociedade, então eu preciso fazer com que a sociedade entenda qual a real profundidade desse problema. Então, quando eu tenho um órgão que é um pouquinho mais abrangente do que só o governo, por exemplo, e tem um peso maior a nível mundial até mesmo, então a gente consegue pensar que a OMS talvez seria o melhor caminho, pensando, né, nas estratégias aí de intervenção. Então, concordo com o Tony quando ele fala também em relação à escola, né? Acho que o processo na escola também, a gente tem lá os 17 desafios lá que tem, né, da OMS também. Então, a gente pode pensar neles também para aplicar dentro da escola, fazer eixos temáticos como estudo e focar nesse estudo também de saúde e transtorno mental. Então, acho que tem um monte de caminho bacana para a gente sair para construir essa proposta de intervenção. E aí eu penso assim, talvez eu não trabalharia pensando em rede social, porque a própria rede social deixa a gente ansioso, né? Então, talvez ela não foi citado lá na coletânea, né? Exato. Texto 2 fala sobre ela. Mas tem, se eu não me engano, tem um seriado pela Netflix sobre meditação, saiu há, eu acho que 2 semanas. Sim. E também o Instagram tem perfis que te ajudam nessa parte. Então, sim, o próprio Facebook é uma coisa assim meio louca, né? Como que essa rede que provoca tanta coisa faz tanta ansiedade também pode ajudar no transtorno, né? É algo muito estranho, muito contraditório. Maravilha, acho que fechando, né, Nojinei, aqui, todo mundo gostou do tema, o tema foi tranquilo, foi um espetáculo. E aí, assim, né, agora... Vocês acreditam, fazer uma pergunta para a gente fechar. E aí, vamos ou não vamos ter muitas notas 1000 esse ano? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que esse ano é o ano de passarmos os 50, né, 50 nota 1000 no Brasil aí. Vamos ver, né? O INEP tem que provar mesmo, porque toda vez aquele númerozinho reduzido, tá bom de aumentar esse negócio, que a galera vai escrever bem. Eu acredito que a galera vai escrever bem. Eu acho que tem uns 4 anos, que eu sempre leio muito sobre isso, em 4 anos que tivemos 113 notas 1000. Acho que há 5 anos. 113 notas 1000. Tivemos uma queda, foi para 50, e o ano passado foi para 53. Né? O que vai fazer com que esse número... O que vai fazer com que esse número suba é a questão de gramática. Se o aluno colocou aquela pontuação, aquela vírgula, acento, crase de uma forma correta e os elementos coesivos na competência 4. O que nós falamos muito aqui foi competência 2, 3 e 5. Mas o aluno também competência tem 1 e 4 Você viu o texto dele, né? Limpinho. Limpinho. Exatamente. É isso mesmo. Desculpa, não ouvi essa última frase sua, Rodrigo, desculpa. Um texto higiênico, limpinho, né, de problemas gramaticais, né?
Exatamente. Maravilha, maravilha. Pô, gente, obrigado. Ó, daqui a pouco vocês vão voltar para falar comigo mais um pouquinho sobre código de linguagem, mas agora eu vou deixar vocês tomar uma aguinha aí, enquanto eu vou chamar a sequência aqui da nossa análise dessa prova do dia de hoje, beleza? Valeu, Tony, valeu, Rodrigo, até daqui a pouco. Tamo junto. Beijo para todos. Maravilha, pessoas. Então, olha só. Vimos aí mais ou menos um panorama geral dessa parte de redação, para você entender, né? Panorama geral, eu sei que é um pleonasmo, mas tudo bem. O panorama da prova de redação, para você entender bem como que funcionou esse ano. Um tema extremamente pertinente, vocês viram. Então, olha só. Não foi só de redação construída essa prova do Enem nesse primeiro dia. Também tivemos o quê? Códigos de linguagens, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que dentro de códigos de linguagem você tem lá língua estrangeira moderna, tem a parte de língua portuguesa, tem a parte de artes, literatura, educação física, certo? E ainda, certo, temos também ciências humanas. O que é tal das ciências humanas? Ciências humanas você tem a parte de história, geografia, filosofia e sociologia. E então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parte, a parte das 45 questões aí de ciências humanas. E nada melhor do que, para falar de ciências humanas, meus queridos amigos, aí que estão comigo também aqui no projeto do R7 Ensina, pessoal do Terra Negra. Então, chega para cá, pessoas, e vamos conversar um pouquinho sobre essa prova aí, Vitinho, Percy, todo o pessoal aí do Terra Negra. Sejam bem-vindos a essa nossa live de comentário da prova. Olha, os caras estão no quadro, estão bonitos aí, hein? Nossa, os caras estão estudando, olha que coisa chique, vocês são bonitos, hein? A barba faz parte do uniforme aí também, eu estou sabendo disso aí. Muito bem. O áudio de vocês está chegando baixinho para mim, aqui tem alguma coisa que dá para melhorar aí, eu acho, hein? Vamos ver o que vocês estão aí. Falem um oi para mim, para eu saber. Isso, não está chegando o áudio de vocês aí. Dá uma mexidinha no áudio de vocês. Se não apertar o mute aí, não funciona, Vitinho. Foi culpa minha mesmo. Beleza, Nuno? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E aí, pessoas, o que a gente pode falar dessa prova de ciências humanas aí? Afinal de contas, foi mais ou menos igual o outro ano passado, os anos anteriores, teve muita mudança, temáticas parecidas, temáticas diferentes. O que aconteceu nessa prova? Eu sei que vocês já deram uma olhada na prova toda, já fizeram essa análise geral. Então, queria agora deixar na mão de vocês conversarem um pouquinho com a galera e mostrar um pouco do que foi que este Enem de 2020/2021 trouxe para nós em ciências humanas. Com vocês aí. Maravilhoso. Eu vou ficar aqui no cantinho porque eu estou operando as carrapetas todas. E o João Marcelo vai meter bronca nisso aí. E o grande lance é que, para mim, não fugiu muito dos outros anos, não. Para mim, se manteve como a prova do Enem clássica, com a ausência de alguns conteúdos que eram conteúdos muito recorrentes, muito relevantes, né, João? Concordo demais. É uma prova que manteve a sua característica de prova interpretativa, né? Uma prova, basicamente, em que você tinha que ter muito cuidado com a análise dos textos. Em vários casos, a resposta estava simplesmente na análise do texto, do elemento gráfico proposto, e algumas temáticas tradicionais mantiveram a sua posição na prova, por exemplo, de geografia. Nós tivemos a agropecuária participando da prova, nós tivemos o transporte participando da prova, nós tivemos globalização participando da prova, geologia participando da prova. Então, uma prova que caminhou dentro desse circuito que também o Enem tradicionalmente traz essas questões. Então, não vi sair muito do script, não, viu, professor Vitor Augusto? Inclusive, a gente trouxe aqui, a gente separou uma questão que é uma questão mega interessante dessa prova já agora, e vamos fazer a questão sobre divisão internacional do trabalho e indústria, professor João Marcelo. Muito bem. Tá, não sei se está na tela, para todo mundo, vamos só confirmar, dá uma olhada aí. Onde que está a questão? Onde que está a questão? Vamos lá. Tá na tela? Agora sim, ó. Agora eu tenho que aumentar. Agora eu tenho que aumentar isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. Tiro isso e aumento aqui. Beleza. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar, ó. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Professor João Marcelo, quer que eu leia o texto? Valendo o texto. Porque você esqueceu o óculos hoje, eu te conheço. Então, eu vou ler o texto, você comenta, tá bom? Vamos lá. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina,
foi precoce e especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcado pela... E aí vamos para as alternativas? Vamos lá, alternativa A. Produção inovadora de padrões tecnológicos. O que você me diz sobre isso, João? Não pode ser, porque imagine que a divisão internacional do trabalho, ela posiciona sempre os centros e a periferia. A América Latina, ela se posiciona como periferia. E a periferia, tradicionalmente, na evolução do sistema capitalista, ela está ligada a quê? Ao fornecimento de matérias-primas, ao fornecimento de commodities. E nessa relação comercial com os centros, relação assimétrica, né? Que os centros acumulam, e por isso o texto fala em exploração, né? E esse processo permanece até os dias atuais. Maravilha. Alternativa B, superação paulatina do caráter agroexportador. Aí fala da superação paulatina, que é uma superação gradativa do caráter agrário exportador, e ainda não enxergamos isso. O texto reforça esse posicionamento ainda de exportadora de commodities, especialmente agrícolas. Vamos lembrar que vários países da América Latina têm áreas agrícolas importantes, como é o caso do Brasil e da Argentina. Justamente. E aí agora vamos para a alternativa D. Vamos dar um pulo estratégico aqui. Vamos para a alternativa D, de Jennifer. Sim. Valorização econômica dos saberes tradicionais, João Marcelo. Valorização econômica dos saberes tradicionais está ligada a quê? A valorização econômica de saberes como das populações indígenas. Será que é isso que está sendo colocado? Obviamente que não, né? O processo de aculturação, o processo de exclusão dessas populações também é uma marca do processo colonialista, né? Que está ligada a essa acumulação. Justamente. Aí vem a alternativa E, dependência externa do suprimento de alimentos. A dependência externa do suprimento de alimentos não é o caso, né? Porque nós temos vários países da América Latina se destacando como grandes produtores agrícolas, com grandes fornecedores de produção agrícola. E garantindo sua segurança alimentar também, né? Garantindo a soberania alimentar do país. E aí vem a alternativa C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Exatamente. Essa apropriação, seja marcada pelo imperialismo europeu, né, pelo colonialismo europeu, e seja marcado também pelo neoimperialismo estadunidense. E aí a gente tem, então, a resolução de uma questão relativa à indústria, globalização, divisão internacional do trabalho, que são temas muito recorrentes nos outros exames, e agora a gente trouxe mais uma questão, só que uma questão envolvendo a geografia física, e aí essa questão classicaça de vestibulares, uma questão meramente conceitual, e que entra com a menor carga de interpretação e mais conceito bruto mesmo. E aí o nosso querido amigo Percy Fernandes... Tchau, pessoal. O P da GEL vai resolver aqui pra gente, e eu Salve, pessoal. Na tela. É sobre os dobramentos, não é? Isso. A prova do Enem, Vitinho, aproveitando seu comentário aí, é uma característica bacana desse novo Enem é trazer a geografia física com questões bem conceituais. Tivemos uma questão sobre vulcanismo e a presença dos solos férteis próximas às regiões vulcânicas. Tivemos uma questão sobre estrutura geológica, trabalhando com maciços cristalinos, escudos antigos, associando a exploração mineral, e também essa questão, uma questão que fala sobre colisão de placas tectônicas. A questão está falando da colisão entre uma placa oceânica e uma placa continental, como exemplo clássico aqui da Cordilheira dos Andes, placa de Nazca, a placa sul-americana. Quando ocorre essa colisão, a placa oceânica, sendo mais densa, ela vai subductar, ela vai mergulhar na astenosfera. E aí nós temos o texto. O texto, pode ler, Vitinho, por favor, tá distante. Ó, deixa eu ler aqui. Isso aqui, essa questão, vamos lá. Tá. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental, que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, como de partes das rochas formadas no processo. Um trecho tirado
do Decifrando a Terra, né? Uma grande referência. E o enunciado seria o seguinte: qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? A começar da alternativa A, planícies abissais. Planícies abissais correspondem às áreas muito profundas, porém em margens continentais passivas, como é o caso aqui do Atlântico, onde nós temos a dorsal mesoatlântica, e nós temos essas grandes planícies abissais com mais de 4 metros de profundidade. Tem que ter cuidado para não confundir com fossas oceânicas, que são comuns, sim, em área de colisão com subducção. Fica nítido aí o Enem com essa carga conceitual. Você teria que dominar o conceito de subducção e saber diferenciar geologia de geomorfologia, porque a letra B fala sobre planaltos cristalinos. Planaltos cristalinos geralmente ocorrem em estruturas geológicas mais antigas. Não é o caso da Cordilheira dos Andes, que é uma estrutura geológica moderna, fruto dessa colisão de placas que ocorre hoje, atualmente, em tempo geológico. A letra C fala sobre depressões absolutas. Geralmente depressões absolutas, ou seja, abaixo do nível do mar, estão associadas a movimentos epirogenéticos, como é o caso, por exemplo, que nós temos lá no Mar Morto, na Cisjordânia, um exemplo clássico de depressão absoluta. E ali nós não temos depressão absoluta, ali nós temos feições com grande altimetria, como é o caso aí dos dobramentos modernos. Lembrando que nós temos 5 grandes dobramentos modernos no planeta: a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, Atlas, Alpes e Himalaia. E eu tiraria também a opção das bacias sedimentares, porque bacias sedimentares são estruturas geológicas formadas, sobretudo, por rochas sedimentares e muito comum, principalmente, nos domínios intraplacas, ou seja, no meio das placas tectônicas, como é o caso aqui do Brasil. Então, é uma questão bem clássica aí de geografia física, trabalhando com geologia. Nós temos 3 questões de geologia nessa prova do Enem. É isso, inclusive, então? dá para a gente até ver se a gente pega mais uma questão aqui bem rapidinho, Percy, que é uma questão também classicaça, só para a gente trabalhar, e aí a gente dá só o gabarito para o pessoal aqui, né? É um pequeno comentário sobre essa questão, essa é 83, não é? Isso. Essa questão ela é muito recorrente no Enem, a questão que associa a estrutura geológica com os recursos minerais presentes. E aí vale sempre aquela dica: em estruturas geológicas antigas, escudos e maciços, presença de minerais metálicos, como, por exemplo, o minério de ferro. Uma região clássica cristalina no Brasil, que enquadra muito bem nessa 83, quadrilátero ferrífera em Minas Gerais. E o contrário, as bacias sedimentares ricas na presença de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, essa questão sempre clássica. O Enem colocou um texto aí falando sobre estruturas antigas e pergunta o seguinte: as estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem, a resposta é a letra C, jazidas de minerais metálicos. Chama atenção, minério de ferro, muito importante na pauta de exportação do Brasil. Justamente. E, inclusive, tem algumas alternativas bem interessantes aqui, né? Fontes de águas termais, Percy. Clássico de regiões vulcânicas, principalmente vulcânicas ativas hoje, né? Justamente. Inclusive, poderia ser bem interessante uma questão aqui envolvendo a situação em relação ao aproveitamento dessas fontes hidrotermais para a produção de energia com as usinas geotérmicas. Geotérmicas, como é o caso da Islândia, né? Que Justo, bem isso. Justamente. Afloramento de salgema, não salgema é um tipo de rocha sedimentar, está associada a processos de evaporação, evaporitos, então não enquadra em terrenos antigos, né, sedimentar. Calcário agrícola, calcário também é uma rocha sedimentar química orgânica, também encontrada em áreas de bacias sedimentares, então não enquadra com esses terrenos mais antigos. E a última ali, reserva de combustível fóssil, que é justamente o contrário, está associada às bacias sedimentares. Beleza demais. E agora a gente tem mais uma questão que a gente acredita de fato que vai gerar muita polêmica. Eu queria até chamar os meus queridos parceiros aqui também, o João Marcelo Madureira Torres, o Juninho Lopes, para participar, pois é efetivamente uma questão que vai gerar polêmica, professor Juninho Lopes, na área. A questão de número 81, para a gente trocar ideia. Quem sabe faz ao vivo, professor João Marcelo. A questão que realmente pode gerar bastante confusão aí entre os candidatos. E aí, se eu vou fazer a mesma coisa, né? A gente vai fazendo a leitura e interpretando. Sempre a dica que a gente sempre dá para os alunos: começar a fazer a questão pelo enunciado, porque a gente já faz a leitura direcionada do texto. Lembrando que isso é muito importante, porque a carga de leitura do Enem é muito intensa,
com a carga de leitura tão intensa dessa forma, para aliviar um pouco no final da prova, a gente já lê de forma direcionada. Então, vamos direto para o enunciado. Tomando o texto como parâmetro, qual a tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Então, a gente está falando dos Estados Unidos, né? No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais. Então, a gente pode pensar não só nos inimigos clássicos dos Estados Unidos, como nos futuros inimigos americanos, aqueles que virão, inserida na concepção preventiva, que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter a capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar o inimigo difuso. Lembrando que inimigo difuso pode ser a Al-Qaeda, pode ser o Estado Islâmico, podem ser células terroristas espalhadas no mundo todo, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora, ou seja, a complexidade na formulação da estratégia de defesa dos Estados Unidos. Questão fácil, média ou difícil, Thor? Eu vejo essa questão como uma questão difícil, tá? Até mesmo porque faz com que o aluno, né, pense em relação a novas formas de combater um inimigo por parte do Estado americano. Nós temos uma concepção que o inimigo é sempre físico, vai estar em um lugar, aí você vai ter um deslocamento de uma tropa para combater este inimigo. Muito comum, por exemplo, João, lá na década de 40, na década de 50 e, para não esquecer, na década de 80 em relação aos conflitos no Oriente Médio. No entanto, a gente estava trocando uma ideia e vimos que tem, inclusive, hoje, né, vocês já sabem disso também, uma cyberguerra, não é isso? E exatamente a ideia da organização terrorista, né? A grande inovação da Al-Qaeda foi justamente trabalhar a globalização do terrorismo. Inclusive, temos termos, né, cunhados na geografia que fazem referência à globalização do crime, e foi justamente a reação dos Estados Unidos ao atentado do 11 de setembro, chamada de guerra preventiva, né, pela doutrina Bush, e aí o texto já reforça isso aí. Exatamente. Como a gente fala da globalização destes sistemas, a gente tem que falar de redes. Né? E daí, quando a gente pega aqui, olha, na alternativa, estou com problema de vista, hein, Vitinho? Ajuda aí, viu? Vamos lá, eu vou ler para você, alternativa A. Vamos, alternativa para alternativa. A erradicação dos conflitos em territórios. Erradicação. Não tem como falar de... na verdade, a gente está analisando uma estratégia de defesa do Estado americano. Se tivéssemos uma erradicação destes conflitos, você não teria que elaborar uma estratégia tão complexa. Portanto, a alternativa A gente não pode marcar, não. Maravilha. Então, vamos lá para a alternativa C. Vamos dar um pulo estratégico aqui direto para C. A alternativa C, eliminação das diferenças regionais. Eu fico pensando o que deve ser eliminar as tensões entre Irã e Arábia Saudita, né? Possivelmente, esse é o objetivo americano. E como eliminar diferenças regionais se você tem, por exemplo, aspectos religiosos diferentes, se você tem etnias diferentes, se você tem modo de viver que é diferente, um modo de viver que é diferente. Então, esse não é o papel da estratégia americana, da defesa americana, tentar homogeneizar o espaço para amenizar ou acabar com os conflitos. Juninho, tem essa questão. Olha para você ver como é que o Enem tem as coisas cíclicas. Há 5 anos atrás, cai uma questão falando do choque civilizacional, citando o Samuel Huntington, né, o famoso livro Choque de Civilizações. E a própria guerra preventiva, ela foi inicialmente taxada pelo Bush, né, naquele discurso inaugural, como a cruzada, né? Ele usou o termo cruzada. Sim. Então não tem nada a ver, isso é reforçar, inclusive, as tensões regionais. Maravilha. A alternativa D, de John, ampliação do modelo democrático. Então, é aquela tradicional fala sobre Estados Unidos levar a democracia e liberdade para o mundo.
Então, talvez alguém compre essa ideia e a marca alternativa D, mas ela está equivocadíssima. Exatamente. Você tem uma alternativa que faz com que o aluno pense o seguinte, olha, já ouvi falar sobre isso aqui. Isso. Então, isso daqui pode ser a resposta. Pode ser um distrator. Exatamente. Só que foge completamente do texto base. Foge completamente da proposta da questão. Maravilha. A alternativa é projeção da diplomacia mundial. Olha só, estamos falando do Departamento de Defesa dos Estados Unidos buscando uma estratégia para o combate, não somente de uma guerra física, mas também, de repente, de uma guerra virtual. Ou seja, o caminho não está sendo a diplomacia, concorda? Nós estamos pensando em estratégias de defesa, estratégias de combate, não em um meio diplomático de resolver alguma questão. E como se todas as diplomacias do mundo fossem a mesma, né? O que eu chamo de diplomacia não necessariamente o outro país vai chamar de diplomacia. Amém. E aí sim vem a alternativa B, propagação de organizações em redes. Então, olha só, como o Vitinho falou no início, nós hoje temos células criminosas, de repente, espalhadas aí pelo continente europeu, pelo continente africano, e isso faz com que o sistema de defesa americano tenha que combater não somente um inimigo em um determinado espaço, mas sim em múltiplos espaços. Por isso falamos de redes. Justamente. Então, a alternativa correta, a alternativa B. E aí sim a gente encerra o nosso revisional, mandando um grande abraço para todo mundo, trazendo de novo o nosso querido amigo Nonô, o PC vai aqui mandar um abraço, e também chamando daqui a pouquinho vem o Pedro Simas, nosso querido parceiro lá diretamente de Recife. E nós vem! Fala, Pedro Simas, fala, moçada, tudo certo? Maravilha, pô, muitíssimo obrigado, Terra Negra, por todas as questões aí resolvidas de geografia, né? E aí tem muita coisa de humanos que a gente vai conversar aqui, então fiquem por aí, que daqui a pouco eu vou chamar vocês do nada, assim, ó, vem aqui, geografia, Terra Negra. Só gritar. Maravilha, obrigado, gente. Falou. Olha só, pessoal. Então, voltando a falar com você que está do outro lado, e veja, já estamos dando aí até alguns gabaritos prévios, veja, gabarito provisório, obviamente, né? Mas o pessoal já está resolvendo algumas coisas. E por falar em gabarito provisório, nós estamos com a prova branca aqui. Então, se você tem a prova branca, você já vai saber aí mais ou menos a sequência dos gabaritos que estão acontecendo. A gente está trazendo para vocês aqui as análises dos professores em cima de cada uma das provas, algumas questõezinhas aí que o Terra Negra acabou de resolver de geografia. Ainda temos a parte de história, que a gente vai fazer um comentário também aqui. Também tem alguns comentários em relação à parte de filosofia e sociologia, mas a gente tem um gabarito prévio que a gente vai trazendo para vocês aqui, ó. Por falar em gabarito prévio, tá aí, ó. Olha que coisa bonita. Gabarito extraoficial para vocês, prova branca do Enem, certo? 2020. Olha que coisa bonita aí, ó. Por enquanto, só faltou ali, por enquanto, a questão 47, ó. 46D, 48C. Então, se você tem a prova branca, já dá o print nessa tela e já pode ir conferindo aí, certo? Esse gabarito prévio, beleza? E aí a prova inteira de humanas, tá, gente? Certo? Dá uma olhadinha aí. É a prova de humanas que tá quase completinha para vocês aí, ó. 50A, 51D, né, 53B, 54D, 55E, todas aí na sequência para você. Então já dá o print nessa tela, já tem o gabarito oficial. E como o próprio Tony comentou lá atrás, que a gente estava falando da redação, calma, não é hora de desesperar não, viu? Porque tudo isso aqui é para você ter assim, uma prévia, acalmar o coração, certo? Do que está rolando aí nesse momento. Então você já tem uma prévia do que rolou, mas é muito mais para você, olha, poxa, acertei isso aqui, poxa, isso aqui bobeei por causa daquilo outro. Então, para você dar uma calada no coração, não é para desistir do segundo dia, não. Pelo contrário, é para incentivar você aí para ir com tudo pro segundo dia, porque o segundo dia tem muita coisa ainda para acontecer, certo? Então, aqui é muito mais um panorama geral, o panorama da prova, para que você possa aí sentir um pouquinho do que aconteceu no primeiro dia, tá? Então, o Terra Negra acabou de fazer alguns comentários, algumas questões com vocês aqui da parte de geografia. Temos ainda a parte de história para comentar, temos também filosofia e sociologia, tudo isso, mas os gabaritos que estão aqui da prova branca já é de toda essa parte de ciências humanas. Maravilha? Tranquilo? Muito bem, pessoas. E essa noite ainda tem o quê? Tem muita coisa pela frente. A gente vai comentar ainda um pouquinho sobre a prova de códigos e linguagens também daqui a alguns minutinhos, certo? Maravilha? Será que o pessoal de história já está preparado para entrar? Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está pronto para entrar? E agora? E olha só, Pedro Simas, então tá aí já. Meu querido amigo Pedro Simas, professor de História, chega para cá, vamos conversar um pouquinho sobre a parte de História e entender se os temas eram mais ou menos esses, se não eram aqueles. E aí, Pedrinho, tudo certo contigo, cara? Grande Nosley, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem?
Tudo certo, obrigado por aceitar participar aqui desse nosso comentário pós-prova Enem. Me conta aí, o que aconteceu na prova de história? Era o que se esperava? Não era o que se esperava? Caíram os conteúdos que se esperavam sim? Não? Algum conteúdo ficou de fora? Assim como geografia, aconteceu algumas coisas nesse sentido, né? Alguns conteúdos ficaram de fora, outros ficaram dentro. Faz esse apanhado aí da prova, comenta um pouquinho com a galera, conta para nós o que aconteceu na prova de história desse ano do Enem. Vai lá, Pedro. Noslen, primeiro boa noite para todo mundo e também, cara, obrigado pelo convite, sempre à disposição, tamo junto. Ó, a prova de história, ela foi uma prova um tanto atípica, tá? Algumas questões esperadas, algumas questões que não caíram há muito tempo. Daqui a pouco eu vou citar aí os objetos de conhecimento. O Brasil, acho que foi uma prova um pouco pobre em relação a vários outros anos. A história do Brasil ficou a desejar, sobretudo o Brasil no século XX, né? Destaque, por exemplo, houve muitas questões sobre religião, 3 questões sobre cristianismo, reforma protestante, enfim, grandes navegações relacionadas à questão da catequese. Então, assim, foi uma prova um tanto atípica, alguns temas já comuns, não tão estranhos, mas faltou, sobretudo, mais questões de história do Brasil. Eu vou elencar alguns temas interessantes aqui, por exemplo, ó, como eu já falei, cristianismo, né? Se falou do cristianismo primitivo lá no século II, Idade Média, aliás, antes de começar a Idade Média, ali, finalzinho do Império Romano, né? Falou-se da reforma protestante também, falou de urbanização, já trazendo um pouquinho de história e sociologia, para quem estava ligado ali na década de 60, ali o Brasil pós-JK, né? Vamos pensar um pouquinho mais, ó. Falou também do Tratado de Salamanca, quando a gente fala com sociologia, né? Dialoga história e sociologia, falando ali da universalização dos direitos sociais, nesse caso, o direito à educação. Contratualismo, né? A ideia do contrato social, que a gente trabalha em história e trabalha em filosofia, então, muitas questões interdisciplinares, a relação Brasil-China, enfim, muita coisa interessante. Entretanto, mais uma vez eu digo, faltou mais questões de Brasil, sobretudo Brasil contemporâneo. Bom, vamos resolver algumas questões agora aqui. Eu elenquei algumas delas. E assim, essa primeira questão, a questão 57 que eu escolhi, é uma questão que está naquele grupo das questões pouco atípicas ou quase nunca recorrentes, ou, enfim, incidentes do Enem, tá? A questão 57, ela falou do Código de Hammurabi. Cara, o Código de Hammurabi, assim, eu acho que faz uns 18 anos na história do Enem que não se trabalha Antiguidade Oriental. Inclusive, em história já era muito comum dizer, ó, fiquem tranquilos que não vai cair as sociedades ali, hebreus, persas, Egito, Mesopotâmia, enfim. Vai ter que haver uma revisão nessa preparação aí. Mas vamos lá, questão 57. Sexto rei sumério e nascido em Babel, Hammurabi foi fundador do primeiro império babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Interessante, né? Porque a Mesopotâmia é o primeiro tema ali quando se fala de antiguidade oriental, né? Mesopotâmia, depois Egito, hebreus, persas, né? E fenícios. E aí, nesse primeiro tema, existem 5 sociedades na Mesopotâmia e a terceira sociedade a se desenvolver foi, sobretudo, ou, enfim, em especial, a sociedade dos Amoritas, também conhecidos como Babilônios, aqueles que fundaram o primeiro império da Babilônia e unificaram todo o território de norte a sul, ali no Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. O rei, né, que está sendo abordado no texto é o rei Hammurabi. Hammurabi, ele criou a primeira compilação de leis escrita da história, tá? Primeira compilação escrita. Bom lembrar que antes dele, algumas leis orais já existiam, enfim. Ele pega essas leis orais, compila, torna essas leis escritas e aí ele lança essa tabuinha gigante aí, que era de argila, depois virou um granito talhado, que foi o código. O objetivo do código era definir, primeiro, algumas instituições jurídicas, ele falou ali de código da família, código da propriedade, algumas leis referentes a trabalho, escravidão e tudo mais. E aí, dentro dessas previsões jurídicas de instituições jurídicas, ele também definia uma série de punições. Um exemplo interessante do Código de Hammurabi era aquele princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, todo agravo que eu cometer a alguém, né, eu receberei a sanção de maneira proporcional. Um exemplo que está no código, se, por exemplo, um indivíduo furar o olho do escravo de outra pessoa,
esta outra que foi lesada furará o olho do seu escravo. Então, olho por olho, dente por dente, uma frase que inclusive, foi bastante criticada por Mahatma Gandhi, aqui na década, aliás, no século XX, aqui não, no século XX passado. Gandhi disse que se a gente utilizar a lei de Talião, o mundo acabará cego e banguelo. Então, a alternativa que responde a essa questão, deixa eu pegar aqui, ó, a letra B, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. O Código de Hammurabi tinha esse objetivo, tipifica instituições jurídicas, regras e define possíveis punições. Letra B, alternativa correta. A próxima questão também que eu achei bem interessante, né, trazer aqui para vocês, foi a questão 66, que faz um diálogo muito rico entre história e geografia. Como eu já falei, a prova desse ano foi muito mais interdisciplinar que outros anos. Algumas questões você fica naquela, né? Qual é o limite entre um componente, uma matéria e outro? Há muito diálogo. Então, a questão 66, ela fala de toyotismo. Vou lembrar que na história, quando a gente fala ali de trabalho a Revolução Industrial, que começa no século XVIII, começa na Inglaterra. No século XIX, nós tivemos a Segunda Revolução, né? A partir de 1840 até o século XX, 1945. E é nessa Segunda Revolução que nós teremos a mudança de alguns modelos de produção. O que antes era meramente industrial, a gente começa a perceber primeiro a industrialização chegando a outras regiões. A Inglaterra começa a perceber que a Europa continental está se industrializando, o Japão no Oriente, os Estados Unidos, começa a surgir ali o desenho da divisão internacional do trabalho, o hemisfério norte se industrializando, o hemisfério sul naquela posição de fornecer mão de obra barata ou escrava, matéria-prima, mercado consumidor. E aí o que vai acontecer? A partir da Segunda Guerra Mundial, para alguns historiadores, até geógrafos também, né, começa a Terceira Revolução Industrial. E aí, nessa década de 70, há uma mudança de modelo. O que anteriormente se centrava muito no Fordismo, naquela produção em larga escala, no trabalho repetitivo do trabalhador, a gente sempre lembra de tempos modernos, né? Charlie Chaplin ali, Chaplin apertando parafuso, Carlito, né? Apertando parafuso, aquele trabalho alienado, a divisão do trabalho, e aí, consequentemente, a produção em larga escala, produção homogênea, e o trabalhador perde sua criatividade. Na década de 70 em diante, nós tivemos o surgimento do toyotismo. A gente também fala em história, também fala em geografia, que é o modelo que tentou lidar com um problema, né? O risco de superprodução e os custos de uma superprodução, né? Produzir em larga escala traz uma série de demandas. E aí o toyotismo traz o conceito do just in time, que é produzir apenas no tempo certo, produzir por demanda. Eu só vou produzir quando houver uma solicitação de uma determinada parte do mundo. Então, o toyotismo, ele tem essa característica: estoques menores, produção por demanda e trabalhos em times, os team works, que a gente chama, né? Então, essa questão, vamos ler agora a próxima. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação, superprodução. A característica organizacional do modelo em questão, qual é essa característica, né? O que ela é requerida? Vamos lá. Essa característica é a letra C, né? O toyotismo, ele justamente traz uma adequação da produção à demanda, ou seja, eu produzo à medida que alguém, né, solicita, encomenda e consome. Então, é o just in time. Produzir no tempo certo, produzir sob demanda. Você evita aí o risco de superprodução e diminui uma série de riscos econômicos, enfim, de custos no processo produtivo. Então, letra C, alternativa correta. A próxima questão, que eu também achei bem interessante trazer, é a questão 67, tá? Vamos ver se aparece aí na tela. Questão 67. Essa questão 67, ela fala de migração. É um diálogo possível também com geografia, mas ela fala de uma imigração do século XIX. Olha aí, Segunda Revolução Industrial, que acabei de comentar, divisão internacional do trabalho, é necessário ter mais trabalhadores, mão de obra barata, nos polos, tanto que se industrializam, tanto aqueles outros que ainda vivem da agroexportação, enfim. Vamos pensar no seguinte, né? No século XIX aconteceu o que a gente chama de tráfico dos colis. Cole é um conceito inglês racista, tá? Que é utilizado para denominar os imigrantes, né, indianos e os imigrantes chineses. Então, na metade do século XIX, ali, a partir de 1840, demarcando a Segunda Revolução Industrial, começa a haver uma grande emigração do Oriente em direção a outras partes do mundo. Esses colis, como eram chamados pelos ingleses, acabavam chegando em várias regiões
E o texto fala que eles chegaram principalmente ali na região das Caribas, né? Das ilhas do Caribe, na América Central. Cuba, por exemplo, recebeu uma grande quantidade desses imigrantes, tá bom? Então vamos ler a questão aqui. O fenômeno histórico conhecido como tráfico Colles esteve associado diretamente ao período, né, que é o período do final de 1840 até 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e para o Peru, né? E muitos abusos no recrutamento, mão de obra foram identificados. O tráfico de Colles, né, ou, em outros termos, o transporte por meios, aqui cortado, de mão de obra de um lugar para o outro, foi comparado ao tráfico de escravos por muitos períodos, também está cortado aqui, periodistas e analistas do século XIX. O que o texto quer dizer é o seguinte, que esse tráfico de Colles do século XIX, de asiáticos, foi comparado ao tráfico de africanos no século XIX, tá? E isso é comparado de que maneira? De que maneira a gente pode criar uma ponte entre esses dois episódios? Bom, os Colles, os asiáticos, os chineses, indianos, eles eram assalariados? Eram assalariados. Então a gente já não pode comparar com o modelo de escravidão moderno que predominou, por exemplo, no Brasil. Escravidão, não tinha salário. Entretanto, havia um fator que determinava a justificativa para essa escravidão. Era o critério étnico, tá? Então, da mesma maneira que os europeus, né, utilizavam ou requeriam essa mão de obra asiática por considerá-los etnicamente inferiores, eles também olhavam para os africanos com esse mesmo tom. É bom lembrar que no século XIX nós tivemos também o surgimento das teorias raciais, do racismo científico, darwinismo social, eugenia, antropologia criminal. Então, a resposta aí, ó, a comparação mencionada no texto foi possível em qual dessas alternativas? Bom, a resposta é a letra B, a origem étnica dos grupos de trabalhadores. Foi isso que motivou os europeus nessa exploração de asiáticos e também na escravidão de africanos. A letra B. Deixa eu só tirar aqui esse barulhinho do WhatsApp aqui, que pode ser que esteja aparecendo para vocês. Vamos para a próxima questão, desse comentário aqui breve. Outra questão muito importante foi a 76. A 76, vamos ver se já muda aí. Mudou. A 76, ela fala justamente da reforma protestante, tá? Como eu falei para vocês, eu identifiquei 3 questões diretamente ligadas a cristianismo, seja o cristianismo católico, seja o cristianismo protestante. Bom, 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. Menóquio é um indivíduo, um personagem da história, enfim, que já foi abordado em outra questão anterior do Enem, tá? Ainda nessa década passada. Menóquio, ele foi um moleiro, né? Um trabalhador liberal italiano, que muito influenciado pelos escritos da reforma protestante, calvinistas, luteranos, ele começou a criticar a igreja justamente na Península Itálica, ali no berço da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ele foi levado para a Inquisição, para o Tribunal do Santo Ofício. É bom lembrar ali que no século XVI a Igreja Católica, para reagir à reforma, criou os mecanismos da contra-reforma, entre eles a reativação do Tribunal da Inquisição. Menóquio foi levado para esse tribunal, foi julgado, condenado enquanto herege, ou seja, ele discordava das teses da igreja, era um pecador, e foi queimado em praça pública em 1599. Então vamos terminar aqui esse texto. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral, em que havia crescido, e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, aos conterrâneos, aos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo que ele queria aos papas, né, o papa, aos cardeais, enfim, e aos príncipes. Bom, outro detalhe importante, outro componente importante, entra aí também, ó, a gente tem a reforma protestante enquanto competência 3, mas tem um elemento interessante que é a tecnologia, a competência 4, né? Vamos ver como é que eles vão definir essa questão, em qual competência ela se encaixa melhor. Mas a competência 4 traz tecnologia. A reforma protestante, ela foi também possível por conta da invenção da imprensa no século XIV, a imprensa de Gutenberg. Você podia agora publicitar mais escritos, né, enfim, fazer cópias da Bíblia, cópias em idiomas nacionais. Inclusive, uma das pautas da reforma protestante era a livre interpretação da Bíblia e a livre tradução. O próprio Martinho Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para outro idioma, que foi o alemão. Então, no caso Menóquio, ele já tinha uma Bíblia traduzida para ele, fora ali do tradicional latim
do grego e do hebraico, e a partir dessa livre interpretação, dessa livre leitura, ele começou a entender de fato a Bíblia sem a mediação da igreja e começou a criticar a igreja a partir daí, né? Então vamos lá. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem o quê? A alternativa correta é a letra D. Reforma mais imprensa. Elas possibilitaram o quê? Juntas. Vamos lá, ó. A interpretação autônoma dos textos bíblicos. A pauta de Lutero, a pauta de Calvino. Livre interpretação da Bíblia. Deixe a Bíblia ser traduzida em idiomas nacionais para que as pessoas possam ter essa interpretação. E isso tiraria o monopólio da igreja. Então, a letra D, alternativa correta, questão muito inteligente, unindo religião, um movimento social, entre aspas, e tecnologia. Vamos lá. Questão 58, a penúltima que eu escolhi hoje. A questão 58, ela também fala da reforma, mas de uma maneira indireta, a partir da visão do trabalho, a ética do trabalho. Eu vou resumir, daqui a pouco eu leio o texto, mas para ser mais direto, é bom lembrar que na Idade Média, o trabalho ele era considerado, né, algo legado, delegado às pessoas consideradas inferiores. Lembra que a estrutura social feudal ela era dividida em 3 grupos. Lembra da pirâmide, tá? Primeiro nós tínhamos o oratório, o clero, na base da pirâmide, o belatório, a nobreza, e lá na base embaixo, na metade, perdão, a nobreza, o belatório, e na base, na parte mais baixa da pirâmide, né, o que a gente chamava de laboratório, os trabalhadores que se dedicavam à lavoura. Então, oratório, belatório, laboratório. E aí acreditava-se naquela época, né, as pessoas recebendo a interpretação da Bíblia através da igreja, em latim e tudo mais, as pessoas acreditavam, se conformavam com a ideia de que o trabalho era para elas, né, para os mais pobres. Nós trabalhamos para sustentar quem faz a guerra para nos defender, nós trabalhamos para sustentar quem ora por nós para nos salvar. Inclusive, foi uma premissa do Papa Gregório na Idade Média. Ele disse que Deus criou uma ordem natural e que todos os homens, dentro dessa ordem, seriam predestinados. Deveriam obedecer, respeitar e aceitar sua colocação na sociedade. Então, o trabalho era considerado para os mais pobres, para aqueles inferiores, e a própria palavra trabalho vem do instrumento de tortura medieval, vem do latim tripalium, eram 3 madeiras formando um instrumento de tortura. Então, trabalho era tortura. Esse era o significado. E aí, depois da Revolução Industrial, depois da Reforma Protestante, Revolução Industrial, o trabalho ganha uma nova conotação. O trabalho passa a ser o quê? Um instrumento que dignifica o homem. E o lucro desse trabalho passa a ser digno também. A Reforma Protestante faz uma releitura, sobretudo com o calvinismo, né? O calvinismo defende a ética do trabalho. Então, vamos lá. 58, lendo o texto rapidinho aqui. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, o capitalismo, a revolução industrial, a prevalência do negócio veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Coloca aí, você que está assistindo, Ética do Trabalho, lembra uma obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, questão de história que dialoga com sociologia. Então, Max Weber, ele fez um estudo, entendeu o que impulsionou o capitalismo industrial, o que impulsionou a Revolução Industrial. E ele vai dizer, o que impulsionou foi a Reforma Protestante. Nos países que foram colonizados pelo protestantismo, a industrialização começou bem mais cedo do que nos países, né, colonizados pelo catolicismo, por exemplo. Então, o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade que valoriza o trabalho, ela foi influenciada pelo quê? Letra B. Foi influenciada pela Reforma Protestante, que expressou a importância das atividades do trabalho, laborais, no mundo secularizado. Então, letra B, alternativa correta, Ética Protestante, Max Weber e a sua explicação para a ascensão do capitalismo industrial. E a última agora, a 51, mais um aqui. Essa 51 é uma questão também que fala, olha que interessante, fala de cristianismo, só que fala de cristianismo numa outra ótica, vai lá para Roma Antiga. 2 questões de Roma, tá? Também algo bem atípico para o Enem, 2 questões especificamente sobre Roma. Nós tivemos uma questão sobre a Roma pós-vitória sobre Cartago,
né, após as guerras púnicas na República Romana, quando os romanos começaram a expandir o território, começaram a viver um grande caos, porque havia muitos escravos e plebeus ali lutando por direitos, entre aspas, sociais, né? E por um outro lado também, Roma, naquele contexto, criou o Mare Nostrum, dominou todas as margens ali do Mar Mediterrâneo. Essa outra questão que fala de Roma vai falar do Império Romano, a crise, o finalzinho. Vou lembrar que Roma entrou em crise no século V depois de Cristo, abriu as portas para a Idade Média. O texto fala aí do século II. Vamos ler o texto. Questão 51. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, pequena célula, isso é cristianismo primitivo, tá? Não são as grandes igrejas católicas ainda não. Não existe ainda igreja católica, pois ela foi formalizada só no século VI, 400 anos depois. Vamos lá. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. Século II, era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Beleza. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se em que? Qual é o motivo que explica por que essas pessoas estão se reunindo em lugares tão pequenininhos ainda, de uma maneira até quase que secreta? Vou lembrar que no início do Império Romano, ali no século I, virando ali para o ano zero, ano Domini, né, o ano de Cristo, e depois a Era Cristã, surgem correntes, né, muito fortes no território romano, sobretudo ali na região da Palestina, foi em território romano, o judaísmo e sua descendência depois, o cristianismo, né, sua ascendência, melhor dizendo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Naquela época, o Império Romano começa uma larga perseguição a cristãos e judeus, considerando-os subversivos, inimigos políticos. Por quê? Porque judeus e cristãos não acreditavam numa divindade presente na Terra, materializada na figura de um homem. O Império Romano ele era teocrático, o imperador era considerado também Deus, ou um representante de uma divindade. Então, por não crerem na divindade do imperador, eles não podiam propagar as suas ideias. Então, Roma, lá com o imperador Tibério, proíbe a prática do cristianismo e do judaísmo e decreta a perseguição a estes. Né? E aí, depois, Nero acentua ainda mais essa perseguição e ela acaba com o imperador Constantino, que lá em 313 criou o Edito de Milão, uma lei que tolerava, a partir de então, os cristãos principalmente, e ele se converteu ao cristianismo. Então vamos lá. Qual era o motivo que fazia com que essas pessoas se reunissem de maneira tão privativa no cristianismo primitivo ainda, perdão? Bom, é a letra D a alternativa correta, né? Eles fazem isso devido ao quê? A uma decisão política que censurava as manifestações públicas de doutrinas dissidentes. Ou seja, o cristianismo, o judaísmo eram dissidentes das religiões politeístas, ou com relação às religiões politeístas romanas. Então, a letra D, alternativa correta. Maravilha, Pedrinho! Show de bola! Pô, quantas questões corrigidas aqui nesse momento, né? Valeu, obrigado mesmo, Pedro. E olha só, quero colocar de novo aqui o gabarito de ciências humanas completinho para a galera aqui, porque nós somos a primeira aqui, primeiro portal que estamos colocando o gabarito de ciências humanas completo. Então, bota na tela o gabarito de ciências humanas completo para todo mundo aí já printar essa prova branca de ciências humanas aí, que o Pedro acabou de falar da parte de história, tá aí, ó. Completinho, prova branca, já dá o print. Pedro, faz uma pose aparecendo o print da galera aí. Essa aí. Dá o print aí, ó. Já tá aí, prova branca completíssima para vocês. Ciências humanas aí, para você que fez a prova branca. Aí as outras provas, obviamente, você vai ter que procurar as questões lá dentro, de acordo com a questão, porque as questões estão embaralhadas nas outras provas. Essa é a verdade, né? Pedro, obrigado, cara, pela sua participação, obrigado por todas as questões comentadas, obrigado por todo aí o carinho de estar com a gente aqui no R7 Ensina. Valeu, cara, brigadão, viu? Valeu, pessoal, forte abraço, hein? Valeu. Show de bola. Show de bola. Maravilha, gente. Então, olha só. E a gente continua aqui. Ainda falta falar um pouquinho do quê? Da parte de códigos de linguagem. Eu sei que você está esperando por isso. Está esperando conversar um pouquinho sobre essa prova. E, obviamente, a gente vai começar a falar sobre ela agora, exatamente, que é a minha área, né? Eu que sou professor de língua portuguesa, vou trabalhar um pouquinho com vocês isso aí. E, obviamente, não estou sozinho também, como eu já falei lá no comecinho, quando eu, Rodrigo e o Tony conversamos sobre a parte de redação. A gente falou já sobre o tema de redação, falou sobre a proposta, os textos motivadores, tudo que estava ali. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra de códigos de linguagem. Bom, de modo geral, já vamos dar aqui alguns pitacos, digamos assim, do que eu já olhei da prova de códigos de linguagem.
Aquilo que a gente sempre vem comentando, que a gente trabalhou aqui na R7 Ensina também, tivemos muitas e muitas questões com texto, obviamente, então bastante textos, bastante gêneros diversificados, certo? Gêneros textuais a esmo, aí, vários gêneros diversificados, como era de se esperar, então vários gêneros diferentes. Tivemos também, além de vários gêneros, tivemos questões de variação linguística, tivemos questões de funções da linguagem, aquilo que a gente vem batendo nessa tecla, questão de compreensão e interpretação de texto. Basicamente, a nossa revisão foi em cima disso, ou seja, vamos lá de novo, né, mostramos aquilo que é natural da prova do Enem, esperar por isso, então encontramos bastante aí essas questões de compreensão e interpretação, tipologia textual, gênero textual, também a parte de funções da linguagem, variação linguística e também figuras de linguagem apareceram diluídas, especialmente na prova aí de literatura, beleza? Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Vem para cá, Rodrigo Bezerra, vem para cá, Tony Gomes de novo, para a gente conversar mais um pouquinho. Estou aparecendo aqui, vem para cá. Muito bem, vem aqui para a gente conversar sobre isso, sobre essas questões. O Rodrigo já separou umas questõezinhas aí. Rodrigo, o que você tem para falar um pouquinho dessa prova de códigos, linguagens aí, que está esperando para a gente ver aqui rolando? Percepção nojenta. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Acho que o Tony caiu. Eu acho que o Tony caiu. Tem problema. Vamos embora aqui. Vamos tocar aqui o negócio. A percepção clara é mais do mesmo, né? Você pega a prova de linguagens de agora, você pega do ano passado, do ano retrasado. É mais do mesmo. Né? Eu até fiquei surpreso que apareceram umas coisinhas ali assim, né? Tem uma primeira questão que eu quero que você comente aí, né? Nós vamos, né? Obviamente que não dá para corrigir todas as questões aqui, são 45 questões de linguagem, muita coisa envolvendo literatura, artes, etc. e tal. Então a gente vai, pegamos algumas questões aqui, eu até achei interessante, tem uma questãozinha lá legal, né? Que, né, assim, ensaia, pedir alguma coisa na área gramatical. Eu trouxe outra questão também que cobrou um pouco de compreensão de tempo verbal, mas é uma grande prova de interpretação de textos. E é legal porque, assim, sempre que eu falo com a galera em relação à prova do Enem, todo mundo fala assim, não cai a parte de gramática. Gente, gramática é a base de tudo. Então, quer dizer, ela cai sim. Só que ela cai sempre contextualizada, sempre dentro do contexto ali, muito mais voltada para leitura e compreensão do que a gramática em si. Porém, né, essas questões que a gente vai trazer aqui, tem ali conceitos gramaticais meio que saltando aos nossos olhos ali, que era muito comum, assim, né? Então, quer dizer, já teve um tempo atrás, lá, sei lá, uns 10 anos, que a prova de Enem tinha uma gramática mais elaborada. Agora parece que tem um ensaio de uma volta de alguma coisa. Então, esse ano teve essas coisinhas que, assim, não é nada grave, não, né? Se você leu o texto ali que está presente, já consegue meio que, pelo próprio texto, resolver. Porém, dominando a gramática, você tinha certeza na resolução da prova. Então, eu sempre falo, tem gramática, sim, talvez não tenha a classificação das coisas, mas ela está ali presente de alguma forma dentro do Enem. Então, é isso que a gente separou. Vamos ser sempre otimistas, né, Noslin? Nós vamos ser sempre otimistas. Exato. Eu ainda espero que volte aquele tempo que tem uma questão bonita, elaborada, contextualizada, que cobre, por exemplo, concordância verbal e nominal, uma questão bonita que cobre, por exemplo, pontuação. Né? Exato. Que cobre uma crase com mudança de sentido. Poxa, né? Que coisa linda, né? Vamos sonhar. Um dia a gente, né? Quem sabe a gente ainda volte a um dia ver isso aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas questões. A primeira é sua, tá na sua classe, já aí no seu campo de jogo. Corta aqui para o meu slide, por favor. Eu trouxe um slidezão, olha só. Eu até fui na internet e peguei a imagem original do filme. Original. Boa. Colorido aí, olha só. Professor Noslin aí. Essa questão, ela foi interessante porque ela trouxe para a gente, né, a cobrança. Tá aqui, a gente pede desculpa mais uma vez que a gente trouxe da prova de um aluno, né, de uma foto rápida. Sim. Tá? E aí, fica à vontade para comentar aí a conversa e a gente vai batendo um papo a respeito da resposta sobre essa questão que cobrou variedade linguística. Não é verdade? Exatamente. É uma variedade linguística, mas que tem aí digamos, um cheirinho de gramática aparecendo, né? O que é muito bacana de ver. Então, volta lá para mim na imagem colorida. Isso, ó. Regina Casé, com Que Horas Ela Volta. Beleza, esse é o nome do filme aí, né? Então tá aí, bonitão. E aí olha o enunciado, o que o enunciado vai nos pedir dessa questão. O enunciado fala assim, ó. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela... E aí ele vai trazer as alternativas. Bom, ele já
como sempre o Enem faz, ele coloca já no próprio enunciado o que ele está cobrando da gente, né? A variedade linguística, já sei que é variação linguística. Ou ele coloca lá a função da linguagem X, eu já sei que é a função da linguagem que ele está cobrando. Então, o próprio enunciado do Enem já nos traz qual é a temática que ele quer desenvolver dentro dessa questão. Maravilha, até aí nenhuma novidade, tudo sob controle. Aí, beleza. Aí, quando a pessoa lê isso, a variedade linguística, beleza, talvez ela não perceba muito o que é que o Enem espera nessa questão. Olha as alternativas. A letra A diz assim, ó, uso de uma marcação temporal. Depois, letra B, imprecisão do referente de pessoa. Letra C, organização interrogativa da frase. Letra D, utilização de um verbo de ação. E letra E, apagamento de uma preposição. Bom, ela diz assim, se a frase título reproduz uma variação recorrente da fala das pessoas, né, de muitos brasileiros, o que marca essa caracterização? A gente sabe que a linguagem, né, a língua escrita, quando a gente escreve é de um jeito e quando a gente fala é de outro. É normal, é natural isso acontecer na língua, então por isso que é um trabalho de variação linguística, a língua falada e a língua escrita. Na língua escrita, que é o que você fez na sua redação, por exemplo, você trabalha com norma culta. Na fala, não, você usa o coloquial, né? Você não está trabalhando a norma culta. Então aqui é um paralelo entre o que é norma culta e o coloquial. O coloquial usa a linguagem no dia a dia, beleza? Nenhum segredo até aqui. Então, a primeira coisa, se ele trabalhou com a norma culta e o coloquial, eu já sei que norma culta vai trabalhar a norma padrão. E coloquial, ele não se preocupa com a norma padrão. Opa, se não se preocupa com a norma padrão, significa que esse texto que está ali, né, no título do filme, ele está esquecendo de lado a norma padrão. Opa, então se ele está deixando de lado a norma padrão e está representando a fala das pessoas, está representando aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, eu já sei, então, que deve ter algum desvio padrão ali. Ou seja, tem um desvio da norma culta, ou seja, a gramática não está adequada para aquela estrutura. Coloca de novo na tela para mim, olha que bonitinho. Que horas ela volta? Aí você vai bater o olho e vai dizer, tudo bem, eu entendi, está tudo normal, não tem nenhum problema. De compreensão não tem nenhum problema mesmo. Mas, gramaticalmente, o que acontece nessa estrutura aqui? Que horas ela volta? Quando você tem essa estrutura, você está trabalhando com horas. E todas as vezes que eu trabalho com horas, o que ocorre? Eu tenho aí uma ideia de locução adverbial, certo? Então, o correto aqui, né, o jeito adequado de escrever isso seria a que horas ela volta, certo? Na escrita. Porém, na fala, é muito comum nós falar que horas ela volta, que horas ela vem. Então, quer dizer, a gente faz esse processo porque é natural na fala. A fala é mais livre. Ela não é, digamos, encaixada dentro da norma culta. Mas, quando eu escrevo, eu tenho que me preocupar com a norma culta. Então, o que o título do filme faz? Ele usa a linguagem falada na representação do título do filme. E aí, o que aconteceu? Ele não tem o a. Esse a que horas, né? Então, sempre que relacionado a horas, é uma locução adverbial e tem que ter uma preposição, ela é preposicionada, certo? Então, a que horas ela volta deveria ser a escrita disso na norma culta. Para fala, eu posso falar sem problema nenhum que horas ela volta. Tá tudo certo, tudo sob controle. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma omissão da preposição que deveria estar ali na locução adverbial. Onde que eu tenho essa alternativa? O apagamento de uma preposição, que na fala muitas vezes a gente não usa, porque a fala é livre e não segue a norma padrão o tempo todo. É isso que está acontecendo, tá aí, ó, o gabaritozinho, letra E. Por isso que eu disse aqui, nós temos um cheirinho de gramática. Pela questão, quando você bate o olho ali e lembra disso, já resolveria rapidamente. Mas se você ficasse só pensando, qual que é o problema disso? Onde que eu tenho aí a estrutura caracterizada pela norma não padrão, né? Porque é isso que ele espera na pergunta que ele faz aí no enunciado. Se você, às vezes, pode ter perdido um tempinho por não dominar muito bem a gramática. Dominando bem a gramática, pronto. Já perceberia que faltava essa preposiçãozinha aí na frente. Então, veja, olha que bonitinho. Eu sempre falo para vocês, sempre falo para geral. Gente, tem que dominar a gramática, vai te ajudar a resolver mais rapidamente as questões. Você vai, além de responder mais rapidamente, você ainda vai dominar a questão com mais tranquilidade e vai ter mais certeza da sua resposta. Daí, quem diz que gramática não aparece? É um cheirinho só, mas é um cheirinho bom. É um cheirinho bom, né, Rodrigo? Poxa, maravilhosa. Foi uma questão bem elaborada, questão boa, né? Se abordou muito bem. Quem volta, volta. Basta que o aluno pensasse, quem volta, volta X horas. E aí, nesse X horas de introdução da locução adverbial,
a preposição é necessária, né? Eu vou utilizar a preposição a para fazer isso, então ele volta às 18 horas. Quem estudou, e aí entra o que você falou, conhecimento de crase, vai aplicar o acento grave, ele volta às 18 horas, ele volta às 22 horas, ele volta a 1h da tarde, sempre com acento grave, para indicar a presença da locução adverbial, introduzindo a locução adverbial. Alguém está me perguntando, é um assunto especialmente de regência, ele envolve o conhecimento de regência, não é? Não está na regência do verbo. Não é? Mas ele envolve esse conhecimento. E aí bastava você fazer a pergunta na interrogativa. Ele volta às 16 horas, a que horas ele vai voltar? E aí haveria a necessidade dessa preposição. Eu tô com você, Nojo, gostei desse negócio, deu um cheirinho bom ali de gramática, eu achei muito legal. Mas não tem só isso não, né? A gente tem uma questão muito aqui. Mais. Agora a sua vez de enrolar aí. Veja, a prova do Enem, como a gente sempre costuma dizer, ela é uma prova que ela envolve conhecimentos delicados. Você vai ver uma questão aqui que vai deixar você naquela dúvida do eita, é X ou Y, é letra B ou letra C, é muito comum, mas há questões também bastante simples. Essa questão aqui é uma questão simples, eu não considero uma questão complicada. É uma questão que, mais uma vez, aquela velha história, né? Sempre preocupado com variação linguística, é uma prova que sempre está preocupado em fazer a inclusão da linguagem das pessoas e tal, justificar a linguagem, as diversas formas da linguagem, etc. e tal. E aí você pega a questão 7 da prova branca, em que você tem um texto, em que, vejam, e aí eu achei interessante aqui a alternativa, tá? Algumas alternativas. Por quê? Então, vejam só, vamos ler aqui rapidamente esse texto. Ele diz, é possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Veja que o texto, ele abre com uma preocupação já de trazer alguma coisa de justificativa. Ele está tentando justificar alguma coisa para a gente, né? Aquele é um cabra da peste. É um bom exemplo dessas construções. Então veja que o tema, né, a tese do texto, a preocupação central do texto está aqui. Né? E é possível afirmar a questão do surgimento das expressões. Aí ele vai tratar aqui no texto sobre o surgimento do cabra da peste. E aí tem que ter muito cuidado, porque ele diz, para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, né, tem muito cuidado, porque em uma das alternativas você tem aqui influências da fala do nordestino no uso da língua. Né? Ou seja, o examinador ele traz uma alternativa que parece ser a resposta, mas não é o objetivo do texto. Não é o objetivo do texto. Aí ele vai justificar. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar a expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso, ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, aí veja que ele muda e faz, quem já não ficou nhenhenhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani e tal. Então veja que ele sai da questão do Nordeste e ele vem para uma justificativa que, inclusive, é de tupi-guarani, e ele não tem a localização espacial do Nordeste. Não é justificar a influência do falar, não é nordestino. Quando ele insere o tupi-guarani ali, ele mostra essa ideia, né? Exatamente, entendeu? Então, ora, ele vai. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com o quê? Registro somente do inventário do português brasileiro? Não é bem, né? Na verdade, justificativas da variedade linguística do país, né? Ou seja, o objetivo que ele quis ali foi trazer justamente o porquê da utilização de uma determinada ou determinadas expressões. Então, veja que é uma questão muito tranquila, não tem problema nisso aqui, né? Por outro lado, você vai perceber o seguinte, olha só, como essa questão, ela é simples. É uma questão de nível também simples, a 18. A prova do Enem é uma grande prova de interpretação de texto. Não é isso, Nojane? Sim, exatamente. É uma prova de compreensão e interpretação que a maioria das respostas você vai encontrar no próprio texto, né? Porque quando a gente pensa em interpretação, pode ser que você pense a partir do texto chegar a algum lugar, mas a compreensão em si, dentro do próprio texto, você acaba encontrando as respostas. Então, o Enem, ele carrega disso, né? Exatamente. Aí, veja, a questão 18, por exemplo, o texto permite, veja, ele diz o desnudamento da sociedade. Veja, desnudar quer dizer mostrar-se, né?
ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o quê? Ou seja, ele expõe um dado problema, expõe alguma coisa. Quando ele mostra que, quando eu vou ler o texto, veja, quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina de St. George usou o software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, olha que interessante, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Ora, o que é isso? Hã? Olha só, algo que está baseado somente em sexo, sobrenome, origem racial, né, local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 88, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de... Olha só o que tem aqui, olha só. Discriminação, olha só. Ó, de quê? Discriminação. Né? Ou seja, um exemplo. Ora, se eu olho isso... tudo dentro do texto, né, Rodrigo? Como você vai lendo ali, ó. A palavra-chave. Então, qual é a resposta disso? Qual é a resposta? É agilidade? Não. É agilidade do software. É passar dos anos? Não. Não é linguagem. Não é educação. Está aqui claramente, quem fez essa prova acertou, está aqui, não é, claramente a questão do... Exatamente. E Rodrigo, olha só, além de ser muito fácil você voltar no texto, entender isso, uma coisa que eu sempre falo para a galera quando está lendo o texto do Enem é já ir grifando as partes importantes. Essa pessoa, acho que ela me ouviu, viu? Porque eu percebi que ela foi grifando tudo que ela viu que era importante dentro do texto já na primeira leitura, porque agiliza o processo na hora que vai voltar pro texto. Então, eu não sei, mas tem uma dúvida, acho que essa pessoa acabou assistindo as aulas do R7 Ensina, viu? Eu tenho essa dúvida aqui. Mas agora, antes de você falar dessa última questão, nós já temos um gabarito prévio de código de linguagem, acho que vale a pena a gente colocar aqui também. O pessoal já está com o gabarito prévio aí. Vale compartilhar antes de a gente fazer essa última questão aí da prova de códigos, tá? Temos aí já para jogar? Joga na tela para nós. Olha aí, ó. Gabarito extraoficial aí, prova branca, tá? Tem quase todas as questões aí agora, códigos de linguagens, tá? Códigos de linguagens, ó. Toda a parte já de língua estrangeira moderna, né? Das questões 1 a 5 ali, gabaritadinhas para vocês. Então, prova branca, certo? Inglês, essa aqui, tá ok? Prova branca, inglês. E pelo jeito aqui, o meu áudio tá quase acabando, né? Olha só, prova branca em inglês, maravilha. Depois, toda a parte que vem na sequência, faltaram ali só a questão 7, 27, 37, 44, 35 e a 40. As outras todas já estão para vocês aí. Então já dá o print na tela. Esse é o gabarito extraoficial aí de código de linguagem, prova branca, inglês, ok? Maravilha? E bota também já o gabarito aí de ciências humanas completinho, que nós já colocamos, ciências humanas completo aí, para você também, prova branca, dá o print também, já anota isso aí, para depois você conferir. Maravilha? Show, Rodrigão, vamos para a última questão? Vamos fazer mais uma questão aqui. Olha só que questão interessantíssima, né? Gostei dessa questão. Essa questão é bonita, né? Essa questão é bonita, até porque ela evoca também um cheiro gramaticalzinho aqui. Olha aquela coisinha pequenininha, né? Deu aquele cheirinho. Né? É uma alegria ver, né? Querendo um pouco mais, né? Poxa vida, não custa nada cobrar desse aluno um conhecimento da estrutura da língua, não só na parte de interpretação. Fica aí nosso apelo pro INEP. Não custa nada. Aí depois reclama que o aluno escreveu errado. Claro, não é só gramática, eu sei o que estou falando aqui. Mas custa nada, né, cobrar a estruturação da língua. Mas olha só que interessante. Vamos essa questão aqui agora, que ela traz um conhecimento legal aqui a respeito de um conteúdo bacana. Vejam só. Nessa campanha publicitária, a imagem da família e observem o texto verbal, unem-se para reforçar a ideia de que, vamos dar uma olhadinha lá, primeiramente, primeiramente vejam que é importante que você perceba que está todo mundo com um sorriso na boca, aqui, ó. Ou seja, há uma questão de satisfação que está aqui. Alegria, felicidade. Alegria, exatamente. Né? É preciso ter cuidado, né? Olha, preste atenção, porque tem coisa de felicidade aqui, ó. Não é verdade? Olha só. Tem coisa que traz felicidade, mas será que essa é a resposta mesmo? Mas vamos dar uma olhadinha, que a questão pediu para que eu visse a questão verbal. Quando eu olho a questão o texto verbal, eu queria focar nisso aqui, ó. Observe. Adotado, né? Adotou, ganhou. Observe os verbos. Adotou, adotado,
adotado. Opa! Estudou lá, né? Estudou com o pessoal da E7, viu os nossos vídeos e tal. Ora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a presença de particípio passado, né? Na forma, inclusive, regular, ado, né? Do verbo adotar, né? Verbo de primeira conjugação, adotar, adotado, né? Particípio regular. E eu tenho a presença do adotou como pretérito perfeito do indicativo. Olha que interessante. E significa tempos verbais aí, hein? Tempos verbais, mais uma vez aqui, professor Rodrigo, né? Professor Noslen. Tempo verbal do particípio, ele indica o quê? Ação situada no passado, né? Quando ele diz adotado ali, existem alguns teóricos, inclusive, que falam do apagamento do verbo auxiliar. Foi adotado, né? Foi adotado, né? E quando ele fala de adotou, aí sim ele explicita tempo verbal, né? E aí o que acontece? Pretérito perfeito, para indicar o quê? Uma ação situada no passado, finalizada e concluída dentro deste passado. Ora, quando eu olho isso, só que percebam que tem um outro dado, que é um outro dado temporal. Esse negócio. Vamos dar uma olhadinha lá no dado temporal que nós temos. Observe. Além do tempo verbal, eu tenho isso aqui, ó. Adotado aos 13 anos, aos 29 anos, adotou aos 3 anos, adotado aos 8 anos, adotado aos 15 anos. Presta atenção. Perceba que todo mundo aqui teve uma adoção mais o quê? Né? Mais tardia, né? Mais tardia, né? Ninguém foi adotado bebê. Então, olha só, presta atenção, eu olho para a alternativa, ó. Famílias preferem adotar bebês? Essa aqui, se você marcasse, né, podia pegar lá a nota quase zero do Enem. Né, que isso aqui é totalmente contrário. A adoção de adolescentes é mais simples? O texto não me permite inferir isso aqui. Eu não consigo chegar a essa conclusão aqui. Né? Não é disso. Os filhos adotivos são companheiros dos pais? Também nada a ver. É o nada a ver da história. Até porque ele pediu. Agora vamos lá. Eu teria aquilo que eu digo. Ó, fica nas duas. A família que adota é mais feliz? Veja, sim, percebe-se pela felicidade. Mas veja que o objetivo não foi esse da campanha. Há o texto verbal de reforço para mostrar ali que foi feita uma ação no passado de pessoas que são mais velhas. Portanto, na resposta da questão, claramente, letra B de bola, está aqui, a adoção tardia é muito positiva, né? Todo mundo feliz, eu componho a imagem, vejo a parte imagética, vejo a parte textual, todo mundo feliz da vida. Você veja, uma questão bacana, uma questão interessante, uma questão legal, né? Não é legal para se fazer, não é difícil, claramente, não foi uma questão difícil. Talvez e olha como é importante, nesse caso, o domínio desses quesitos básicos, né, da língua. Porque identificar o verbo, o tempo verbal, olhar para isso, ele faz todo o sentido para eu ter certeza do que eu vou marcar certo nas alternativas. Então, isso é o grande lance. Quando eu falo para as pessoas dominarem a gramática, é isso. Eu vou com toda certeza naquela questão. Eu, primeiro, vou mais rápido a questão, porque eu percebo os elementos ali dentro, eu identifico de forma mais adequada e vou com mais certeza na minha resposta, para poder ficar em paz e ter certeza que acertei quase tudo, ou se não, as 40 questões aí de códigos linguísticos, quer saber as 45, por que não? E aí? Beleza? Ó, vamos botar mais uma vez o gabarito pra galera aí? Porque nós somos os únicos a colocar esse gabarito na internet. Bota aí prova de código esse gabarito na internet pra nós, hein? Coloque códigos, linguagens, prova branca. Tá aí, ó. Dá o print, pessoal. Faz uma cara bonita aí, Rodrigo. Isso aí. Galera, deu o print aí, guarda o print, prova branca, códigos, linguagens aí. Agora bota também ciências humanas completinha aí, gabarito na internet pra vocês. Isso. R7 Ensina, o primeiro portal a colocar o gabarito completo aí da prova de domingo, Enem 2020, beleza? Então, coloca aí R7 Ensina em parceria com a Estácio fazendo isso para vocês, maravilha? Muito bem, Rodrigão, é a última questão que nós temos na mão agora aí, é isso? Cara, última questão, vamos fazer uma polêmica? Vamos fazer uma polêmica, mas senão, né, para terminar com aquele burburinho gostoso, porque amanhã... Aquela coisa gostosa, né? Vamos lá? Pessoal, comenta aí, vamos lá, vamos para a polêmica mesmo? Bora. Vamos embora. Então. Questão polêmica. Veja, é interessante aqui, tá? Essa questão provavelmente vai dar o que falar, tá? Vai dar o que falar essa questãozinha daqui. Por quê? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, é o texto lá do Bandeira, tá? Manuel Bandeira,
itinerário de Pasárgada, tá? E veja que é um interessante, ele vai falando aqui, né? E é uma questão que cobra, olha só, que interessante, uma questão cobrando função da linguagem, tá? Função da linguagem, certo? Uhum. Veja que ele fala de predominância de... Perfeito. Ele fala de predominância. Você pega lá a teoria, professor, todo professor de língua portuguesa trabalha isso em suas aulas, né? Vai trabalhar aquela questão da predominância, né? Teoria dos elementos da comunicação do Roman Jacobson, aí a partir disso aí, formação das funções da linguagem, pau, etc. e tal. Vamos logo, olhando logo as alternativas, você veria logo de cara que não é uma questão apelativa, não tem função conativa apelativa, ou seja, não tem nada centrado no receptor para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Ele não tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor, tem nada a ver, né? Segundo, não é uma função poética, e é interessante, não é uma função poética porque, né, ele não tem elementos que mudem a questão da estruturação do poema, não traz nenhuma novidade na sua construção, etc. e tal. Não tem aquela preocupação só com a beleza, né? Opa, minha caneta caiu aqui. Veja só, não marcaria a função referencial, embora na teoria do Jacobson ele trabalhe que todo o texto ele tem por base uma função referencial, mas não é a função predominante, ele não é o objetivo, não é informar, simplesmente, não é, tem alguma coisa a mais, né? Então aí o que é que ele vai fazer? A gente vai, você foi preciso aqui, quem trabalhou lá, estudou direitinho, já arriscou aqui numa boa, não é apelativa, não é poética, já arriscou lá, tá fora. Não é referencial. E aí vai ficar aqui, olha só. Vai morrer entre A ou C, tá? E aí vejam que coisa interessante, tá? Veja que coisa interessante. Professor, é uma questão emotiva ou uma questão metalinguística? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz, Vou-me embora para Pasárgada, foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Olha só que interessante. Ele fala de quem? Né? Dele. Olha, observe. Vi pela primeira vez esse nome Pasárgada quando tinha os meus 16 anos e foi no autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou a minha imaginação, uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como, né, eu não sei ler francês, tá? Alguma coisa que voyage aí, né, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu... Preste atenção que existe uma questão em que o poeta, ele fala bastante, às vezes, dele, inclusive do próprio eu dele. Né? De tudo que eu não tinha feito na minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do inconsciente esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pasárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí. E, não de uma forma imperfeita nesse mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a minha Pasárgada. E aí? O cara quis falar dele, o que é que você acha? O cara quis falar. Você acha que predominou a emoção do eu ou predominou a questão do poema que fala do próprio poema? Né? O texto... Olha só o limite. Cara, esse é complicado, né? Porque quando a gente pensa na emotiva, a gente vai ter muitos verbos em primeira pessoa, né? Falando sobre o eu fiz, eu aquilo, eu escrevi. E olha só, e aqui, veja, ele fala, eu vejo neles, veja que ele fala do tédio que ele viveu, o desalento que ele sofreu, tá? Todos os sentimentos dele. Da vida besta que ele passou. Ele fala, olha, mas eu não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de forma desse mundo de aparências, tá? Ele fala que, no primeira parte, ele fala, suscitou na minha imaginação a paisagem, mas ele fala aqui de
mais de 20 anos, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, né, da minha mais ativa o próprio verbo inicial ali, né? Vou-me embora, né? Por um motivo da doença. Então, sinceramente, assim, posso rasgar a minha boca, né? Eu já vi, inclusive, assim, vai dar muita gente entre aqui o emotivo e o metalinguístico, vai dar muita gente entre emotivo e metalinguístico. Sinceramente, eu não posso trair a minha consciência. Nessa situação, eu marcaria, pela forma como ele fala do próprio eu, da preocupação dele de se desnudar. Garanto a você, tenho quase certeza que o gabarito vai ser metalinguístico, mas eu marcaria emotiva. Se eu fizesse a prova, eu marcaria emotiva também, viu? Eu marcaria emotiva por essa questão. Ele, óbvio, ele toca na construção do poema. Ele toca. Mas aí tá. O Rodrigo, ele fala da construção do poema, mas é ele falando do sentimento dele enquanto constrói o poema. E não é o poema escrevendo sobre o poema. Não é o código sobre o código. O meu sentimento que fez gerar esse poema. Você então, fez a sua fala. Para mim foi parte daí. Eu marcaria, estou com você. Se a gente rasgar a boca, vamos rasgar junto. Né? A gente está no Titanic, rapaz. A gente está no Titanic, a gente é os músicos. E eu vou continuar. E se sair resposta, e se o gabarito oficial for ser, eu vou continuar discordando dele. Exato. Pode marca para nós aí, letra A. Marca aí. Pode marcar. Vamos marcar aqui, letra A, aqui nesse gabarito aqui. Marcou aqui, mas olha, né? Letra A. Eu marcaria letra A. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tamo junto. Né? E aí, agora, vamos fechar aqui. É isso. Estamos aqui. Já estamos há quase 2 horas comentando a prova, hein, Rodrigo? Quase 2 horas. Já passamos por redação, já passamos por ciências da natureza, não, ciências humanas, já passamos para a parte de geografia e história ali, e trouxemos o gabarito de filosofia e sociologia, já passamos agora pela parte de código de linguagem, especialmente em algumas questõezinhas da parte de língua portuguesa. É legal falar também que na parte de literatura apareceu como esperado aí, muito sobre pré-modernismo, modernismo também. Apareceu também um pouquinho de parnasianismo, tá? Apareceu lá o Olavo Bilac, perdidinho ali no meio da prova. Então, mais ou menos o que já se esperava na prova de literatura também. Então, vale a pena as pessoas revisitarem esses conteúdos aí, quando derem uma olhada na prova de agora. E na parte aí também, nós trouxemos o gabarito da prova da parte branca, na prova branca, na parte de inglês, né? E na parte também de língua estrangeira moderna, ficou no mesmo padrão, né? Muitos textos ali para a galera trabalhar com a interpretação, alguma coisa de relação a falso cognato também. Então, de modo geral, nós analisamos a prova toda e nós temos o gabarito completo. Então, bota para nós aí, gabaritozinho para nós, gabarito de códigos e linguagens para vocês, prova branca tá aí, certo? Faltou 2 questõezinhas e 3 questõezinhas só para a gente finalizar, mas somos o único portal, o portal R7 Ensina, tá colocando para você o gabarito da prova de hoje já na internet. Então, dá o print aí, já anota esse gabarito da prova branca para você, certo? Anota aí, já garante para você, e também coloca o gabarito aí de ciências humanas, certo? Ciências humanas, coloca o gabarito completo, tá aí completinho para vocês, deem o print, anotem, prova branca para vocês, certo? As outras provas aí, lembrando que as questões são misturadinhas, as outras provas, então tem que depois identificar, mas todos os gabaritos estarão completos no portal R7 para vocês logo na sequência, certo? Beleza, pessoas? Rodrigo, sua despedida, que nós estamos chegando ao fim dos nossos comentários da prova aqui. Agora contigo, a sua despedida, e depois eu dou a despedida final para todo mundo. Foi um prazer imenso, né? E como eu sempre digo, foi uma prova tranquila, assim, uma prova do ponto de vista do Enem, não tem o que esperar, é isso mesmo, né? Uma questão ou outra que a gente fica entre duas alternativas, uma grande prova de interpretação, fica aí o nosso desejo de ver uma prova que cobre a estrutura do texto, que cobre a questão, inclusive, gramatical. Fica o nosso pedido, fica o nosso né? A nossa súplica. Né? Mais uma vez. Mais uma vez. Então é isso aí. Prazer enorme estar com você aí. Prazer enorme estar com todos vocês aqui, né? Nessa parceria R7 Ensina e Estácio. Vamos juntos. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado você. Obrigado a todos que participaram dessa live com a gente, ficaram até agora nesse final, e depois de 2 horas, basicamente, aqui comentando a prova do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva com certeza para vocês depois voltarem nela, assistirem o comecinho, quem não assistiu lá, que a gente falou da redação também desse ano. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao R7, obrigado ao R7 Ensina, obrigado ao Estácio por essa parceria também. Espero que vocês tenham gostado, gente.
Espero que tenha ido bem na prova também. E calma, é só o começo. Tem muita coisa pela frente. Tem outra prova semana que vem. E lembre, semana que vem, a hora que você sair da prova, estaremos aqui de novo, aí comentando a prova de matemática e ciência da natureza para vocês. A semana ainda tem mais aula, tem aulão de revisão para vocês de matemática e ciência da natureza. Não deixe de assistir o R7 Ensina. Maravilha? Obrigado, gente. E isso é só o começo. Valeu! Valeu, R7. Valeu, Estácio. Fui!